nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para te conhecer, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, com esse vídeo nós vamos começar uma nova etapa no estudo do Catecismo da Igreja Católica. Já estudamos toda a quarta parte, agora nós vamos estudar a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que é toda ela dedicada à nossa profissão de fé, a estudar o credo, aquele chamado símbolo da fé, que nós rezamos todos os domingos e nas solenidades na Santa Missa. Essa primeira parte também está dividida em duas sessões, duas grandes sessões. A primeira sessão é dedicada a nos ajudar a compreender o que é esse ato de crer. E a segunda sessão é o estudo sobre o credo. Então, vamos para a primeira sessão da quarta parte para entendermos o que é acreditar, o que é crer, o que é ter fé, segundo o Catecismo da Igreja Católica. Número 26. Nós começamos professando a nossa fé dizendo creio, ou cremos, né, com o nosso símbolo da fé nas missas dominicais. E como eu disse, o Catecismo deseja nos ajudar a compreender o que significa crer. Né? Crer, claro, é ter fé. Ter fé é o quê? É uma resposta que o homem dá diante desse Deus que se revela, que se doa, que se oferece ao homem. Né? E o homem, ao responder com fé diante dessa autorrevelação de Deus, essa fé também volta para ele como uma luz muito grande, que vai iluminar toda a sua vida, vai lhe dar o sentido da vida. Tá? Então, primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele é intitulado O Homem é Capaz de Deus. É um capítulo capaz, entre aspas, que nos quer mostrar que Deus colocou, diriam os padres da igreja, né, aqueles escritores do 1º ao 8º século da igreja, Deus coloca uma semente do seu verbo no coração humano. E exatamente isso faz com que o homem esteja sempre buscando a Deus. Por isso que diz que o homem é capaz de Deus. O homem tem condições de ir até Deus, mesmo porque Deus já veio até ele muito antes. Né? Número 27. No coração do homem está escrito o desejo de Deus. Todo homem tem o desejo de Deus, mesmo que ele não reconheça. Por quê? Porque quem criou o ser humano foi Deus. Deus criou o homem e o criou para si. E não cessa de atrair o homem para si. Para quê? Porque ele é um Deus ciumento? Não. Porque ele quer que o homem experimente a verdade plena e a felicidade plena. Só existe verdade e felicidade plena quando formos repousar em Deus. Quando realmente descansarmos em Deus. Olha o que diz a Constituição Apostólica Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, é do Concílio Vaticano sobre isso, né? Sobre esse desejo, essa busca do homem por Deus. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Então o homem é chamado, é vocacionado a entrar em comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é só porque, criado por Deus, por amor, é por Ele, e por amor, constantemente conservado. Deus conserva esse homem nesse chamado de entrar em comunhão com Ele. Nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não conhecer livremente, reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador.
Só há liberdade verdadeira quando o homem reconhece livremente esse amor e se entrega verdadeiramente a esse amor. Se fugimos dessa dinâmica, não há amor verdadeiro, não há liberdade verdadeira, não há verdade que seja verdadeira. Tudo não passará de ilusão. Número 27, o Catecismo lembra, então, que a busca do ser humano por esse Deus não se dá igualmente. Existem várias crenças, comportamentos religiosos que são distintos em toda a história da humanidade, inclusive até os dias de hoje. Orações, sacrifícios, cultos, mediações, mas apesar das ambiguidades que possam existir nesses comportamentos religiosos, porque nem sempre conduzem para o Deus cristão e muitas vezes levam o homem a apresentar uma divindade, um Deus, ou apresentar vários deuses, totalmente contrário àquilo que nós queremos como cristãos, mas isso não deixa de ser um indício de que o homem é um ser religioso. O que é religião? Significa religar. Ele está se tentando, para utilizar uma linguagem contemporânea, reconectar com alguém, com alguma coisa que ele sente que está lhe faltando. E esse alguma coisa, ou esse alguém, nós chamamos de Deus. Então, esse desejo inscrito no coração do homem já mostra que o homem tem sim desejo de Deus, tem sim desejo de buscar algo que dê sentido pleno à sua própria existência. A Sagrada Escritura já reconheceu isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito no capítulo 17. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar. Na verdade, ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Veja como São Lucas já havia intuído, claro, que todo homem tem esse desejo de Deus. E, sem dúvida nenhuma, o magistério da Igreja vai traduzir essa certeza bíblica, de que o homem busca Deus, com uma linguagem compreensível também para o mundo contemporâneo. Ele fala dessa relação íntima e vital que une o homem a Deus. A própria Constituição Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, volta a falar isso. Esse desejo do homem, nós podemos falar que essa relação íntima e vital que une o homem a Deus. Porém, isso não se dá de forma simples. O Catecismo lembra o seguinte, que esse desejo de Deus, que é ter esse relacionamento íntimo com Deus, vital, porque traz vida verdadeira, pode ser esquecido. Esse desejo da busca de Deus pode ser, às vezes, desconhecido. Pode ser, algumas vezes, explicitamente rejeitado. O homem não quer encontrar Deus. Mas por que isso? Existem várias origens desse tipo de comportamento, de não dar vazão a esse desejo de Deus, de reprimi-lo. Pode ser a revolta por causa do mal existente no mundo. Se Deus é bom, por que ele deixa o mal existir? Às vezes uma espécie de uma ignorância, indiferença religiosa. Às vezes são as preocupações do mundo e das riquezas, as ilusões que abafam esse desejo de Deus. Às vezes pode ser o mau exemplo daqueles que acreditam em Deus e acabam tirando a fé dos pequeninos. Correntes de pensamentos que são hostis à fé, hostis à religião, que às vezes atrai o coração das pessoas. E a própria atitude, às vezes, do pecador, que se sente tão pecador que ele tem medo, ele se esconde de Deus, pensando que Deus vai puni-lo por causa do seu pecado. E ele acaba fugindo a esse Deus que constantemente o chama. Bom, de qualquer forma, o coração tem que exultar em Deus, porque Deus ele nunca deixa de chamar todo homem para que o procure, para que encontre a vida, encontre a felicidade. Agora, essa busca exige do homem esforço, esforço da sua inteligência, esforço da sua retidão de vontade, exige dele um coração reto, exige dele testemunho de outras pessoas que o ensinem a procurar Deus. Então nós não vamos até Deus sozinhos, precisamos de ajuda para poder chegar também até Deus. Olha que bonito fala Santo Agostinho no seu livro As Confissões. És grande, Senhor, e altamente louvável. Grande é o teu poder e a tua sabedoria sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te.
Precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu próprio a isso o incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.